Bom, gente, olha, vocês sabem, a gente está pertinho do Dia das Mães, que é agora no dia 11. A gente sabe que é uma data que vai além das homenagens. Com isso, a equipe do Fala Minas trouxe um tema muito importante para ser discutido: direitos trabalhistas garantidos às mulheres grávidas e adotantes. Mas você sabe como que funciona? Você aí de casa, você sabia que a legislação trabalhista garante à gestante e à mulher que adota uma criança o direito à licença maternidade de 120 dias, o que pode ser estendido por mais 2 semanas? Tem muita coisa pra gente aprender, coisas que a gente já poderia saber há um tempão. Para conversar com a gente, eu chamo agora ao vivo a advogada Juliana Mendonça, mestre em Direito e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Nosso bate-papo é pela internet. Muito obrigada pela participação, Juliana. Obrigada eu pelo convite, uma boa tarde a todos. Vamos lá, Juliana. Queria que você fizesse primeiro um resumo sobre a quantidade de direitos das mulheres grávidas e adotantes. As mulheres gestantes, os mesmos direitos a adotante tem que as gestantes, tá? O filho, por ser biológico ou de adoção, ele não vai tirar direitos dessas mulheres que estão adotando. Serão os mesmos direitos. A partir do momento que eu estou grávida, eu tenho direito a uma estabilidade provisória, ou seja, eu não posso ser demitida sem justa causa, até o momento que eu estou grávida, até 5 meses após o parto. Ah, mas eu não contei com o meu empregador me demitiu. Eu perco o direito? Não, tá? É importante você informar para ele, mesmo que seja no momento do desligamento, para que esse desligamento não ocorra. Certo, doutora. A legislação trabalhista, ela garante à gestante, à mulher que adota uma criança, o direito à licença maternidade de 120 dias, que pode, se estender aí por mais 2 semanas. Eu queria que você explicasse como que é possível estender essa licença maternidade neste caso. É alguma documentação, é um acordo, como que faz? É necessário que apresente um atestado médico para a empresa, tá? Aí esses 14 dias vai ser ampliada essa licença maternidade, mas normalmente tem que ser mediante uma gestação de risco. Mas a mulher que não tem esse problema, ela pode sair até 28 dias anteriores ao parto de licença maternidade. Lembrando que a partir desse momento começa a contagem dos 120 dias. E a gente sabe, doutora, que esse período, ele é essencial para a recuperação da saúde física e emocional da mãe, também para poder ter tempo, de estabelecer um vínculo com o recém-nascido ou o adotado. Tá certo isso? Eu queria que você falasse mais sobre isso pra gente, sobre essa importância, desse tempo para a mãe, porque a gente sabe que a rotina não é fácil, são 1 milhão de coisas ali acontecendo, você tem que cuidar de si mesma, tem uma vida para você cuidar. Então eu queria que você falasse dessa importância desse tempo, dessa licença, para a mãe criar um vínculo ali com o filho, para poder recuperar a saúde mental. Uma criança, quando ela chega na família, ela bagunça toda a estrutura, né? Porque são horários diferentes, necessidades diferentes. Então, a mãe está vindo ali do pós-parto, né? Que já mexe muito com o emocional, com a questão hormonal mesmo da mulher. Então, sem sombra de dúvida, esse prazo de 120 dias é muito pouco. O ideal que fosse elastecido. Algumas empresas dão 6 meses para as mães, mas essas empresas são optantes à empresa cidadã, que é através do benefício do governo, mas são, infelizmente, muito poucas as empresas que são optantes por que tem esse certificado de empresa cidadã e que consegue elastecer esses 2 meses para essas mães. 120 dias é o prazo mínimo, infelizmente, é um prazo ainda muito curto, mas que é a realidade da maioria das mulheres que trabalham, que é o que elas têm hoje de afastamento do trabalho para cuidar do seu bebê, da sua criança. Lembrando, como você antecipou, que pode sim ser elastecido esse prazo a 14 dias, 2 semanas, mediante atestado médico.
Certo, doutora. E além disso, a gente sabe que na hora de voltar, fica aquele medo. Será que eu vou ser demitida? Antes do afastamento também, será que vai ter uma demissão? Então, eu queria que você explicasse pra gente. Está assegurado o retorno da trabalhadora à mesma função exercida antes do afastamento? O que acontece com o salário? Ele é integralmente preservado? Continua o mesmo valor? Tem números que mostram o excesso de demissões de mulheres após o retorno ao trabalho, né? Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Porém, as gestantes, as mulheres, elas possuem direito a uma estabilidade, não podendo ser demitidas, salvo por justa causa, até que o bebê complete 5 meses de vida. Algumas categorias têm negociação coletiva que prevê até um mês a mais, 6 meses, e assim outras até um pouco superior. É bom verificar a sua categoria se tem alguma negociação nesse sentido. Se não tiver, pela CLT, a lei traz que a empregada não pode ser demitida até que o bebê complete 5 meses de vida. Certo, e em casos de afastamento ou transferência de função, quando a saúde da mulher ou a do bebê exigir, como que faz para solicitar, como que fica a situação da remuneração, né? Ela já não sai ali de licença maternidade, mas ela precisa desse tempo por ordem médica, né, para a segurança dela, para a segurança do bebê. Como que fica essa situação na empresa? A mulher que trabalha em ambiente insalubre ou ambiente perigoso, ela não pode estar nesse ambiente durante o período de gestação. Nesse período, o empregador tem que transferir ela de local de trabalho para um local seguro, que não corra risco para ela e nem para a criança. E nesse período, ela vai receber o mesmo salário que ela tinha, independente da função que ela passou a exercer. Se às vezes era uma função que tivesse um salário menor, ela não pode ter redução salarial. E assim que ela retorna da licença maternidade, ela tem o direito a ocupar o cargo que ela tinha anteriormente. Correto, muito importante a gente esclarecer, né, doutora Juliana? Porque infelizmente tem mulheres que não sabem dos direitos, né, desses direitos trabalhistas quando engravida ou quando adota, né? É muito importante a gente reforçar aqui essas informações para não ter esse medo, esse erro depois de, eu quero engravidar, mas eu tenho medo de ser mandada embora. Então tem esse respaldo aí para a mulher que quer engravidar, que já está grávida, né? E depois, então, do parto, ali naquela fase de amamentação e todo o processo que a mulher passa. Doutora, eu também queria perguntar para você como que fica a questão das empresas que devem fornecer um local apropriado para que as mães possam deixar seus filhos em segurança durante o período de amamentação. Se não tiver um lugar apropriado, o que acontece? Empresas que possuam bastante mulheres, né, acima de 16 anos, acima de 30 mulheres com idades superior a 16 anos, elas precisam ter um local ali de amamentação para criança. Lembrando que a mulher, qualquer que seja, qualquer número de funcionários que tem aquela empresa, até que o bebê complete 6 meses, ela tem direito a 2 pausas de 30 minutos no decorrer do contrato de trabalho. Essas pausas, elas não são contabilizadas, elas são contabilizadas como tempo de trabalho, tá? Ela não tem que trabalhar a mais por ter essas pausas de descanso. Elas são garantidas para que a mulher possa ter um descanso, para que a mulher possa conseguir alimentar o seu filho. E mediante negociação com o empregador, ela, por exemplo, pode escolher chegar mais tarde, ou sair mais cedo, ou elastecer, aumentar o tempo do intervalo, ou apenas fazer 2 pausas no meio da jornada de trabalho. Então, doutora, é até muito bom você falar sobre isso, né, sobre esse descanso, porque a gente sabe que a rotina é muito puxada, é muito complicado, a mãe ali ela tem que se desdobrar em 100 mulheres ao mesmo tempo para dar conta de tudo. Você falou que a gestante, né, no caso ali na licença maternidade, tem, como que eu posso falar, tem esses descansos diários, 2 vezes de 30 minutos e que se tiver um acordo, né, uma conversa ali, dá para juntar um intervalo como se fosse 1 hora.
Eu queria entender como que faz esse pedido. É só ali no boca a boca? Tem que requisita algum documento? Tem que comprovar algo? Eu procuro o RH? Eu procuro o meu gestor? Como que é esse caminho? É sempre interessante que seja feito por escrito, né? Porque é uma negociação. Então, é feita uma negociação, mas não precisa ser uma negociação, não tem forma prescrita em lei, não precisa de sindicato para negociar, nada disso. Basta o empregado e o empregador chegarem no consenso de qual é a melhor forma para aquela mulher poder tirar aquele descanso. Porque vamos dizer que aquela empregada, ela tenha, o filho dela mora, o local que ela mora é muito distante do trabalho. Então, não faria muito sentido ela ter 2 pausas de 30 minutos no meio da jornada, se a intenção dela é amamentar o filho, né? Então, talvez aumentasse o intervalo, que eventualmente é de 2 horas, passa para 3, por exemplo, ou então ela poder sair mais cedo, né? 1 hora mais cedo, ou chegar meia hora mais tarde, sair meia hora mais cedo, e assim conseguir cumprir com o descanso que melhor adequa à sua rotina e à do seu filho. Com certeza tem que ter esse descanso para poder cuidar de si mesma e também para cuidar ali de um serzinho que acabou de chegar e que depende 100% ali da mãe. Mas, doutora, com relação à estabilidade no emprego e à proteção à saúde da gestante, a gente sabe que a trabalhadora ela não pode ser demitida, né, sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O período ele pode ser ampliado e aí, nesse caso, o que acontece se a empresa não respeitar? Cabe multa, cabe processo? Esse período ele pode ser ampliado se houver negociação coletiva, seja um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva, tá? Aí naquela categoria ou naquela empresa, ou mesmo um acordo contratual, existe essa previsão dentro daquela empresa, pode sim, sendo mais benéfico para a empregada, é excelente. Caso o empregador não cumpra com essa estabilidade, com essa garantia de emprego, ele vai, a depender da situação, pode ser caracterizado, inclusive, uma dispensa discriminatória, a depender do conteúdo, da forma como foi conduzida aquela situação, e também essa empregada tem direito ou a retornar ao trabalho ou a receber de forma indenizada aquele período que ela teria direito de garantia de emprego. Agora, o que a gente não escuta assim com muita frequência sobre as mães adotantes são os mesmos direitos da mãe biológica, por exemplo, a licença maternidade, o salário maternidade e a estabilidade no emprego? Sim, são os mesmos direitos. A partir do momento que ela tem o termo de adoção, começa a contar a licença maternidade, começa a contar também a estabilidade do emprego dos 5 meses. Excelente. Doutora, nosso tempo já está terminando, mas dá tempo de mais uma pergunta? Eu queria que você falasse de forma resumida, breve, porque assim, a gente sabe que é fundamental que as empresas cumpram e respeitem ali todos os procedimentos, todos os direitos das gestantes e das adotantes, inclusive para a cultura do acolhimento e também na valorização da maternidade. Eu queria que você falasse sobre essa importância, por gentileza. Sem sombra de dúvidas, é claro e evidente quantas mulheres são necessárias no ambiente de trabalho. O fato delas gerarem uma vida, isso demonstra que, tem estudos específicos que demonstram que esse fato não torna que aquela mulher vai ser menos produtiva, muito pelo contrário, a mulher ela consegue absorver mais uma atividade sem nenhum prejuízo para o trabalho. As mulheres não podem ser discriminadas no ambiente de trabalho por estarem em idade fértil, por terem casado recentemente. Isso, inclusive, é proibido. É um tipo de pergunta na contratação que deve ser abolida, porque é considerado uma forma de discriminação à mulher no ambiente de trabalho. Então, as mulheres elas têm capacidade, sendo mães, optando por não ser, optando por adotar. Então, o fato dela gerar uma vida, dela adotar uma vida, ou dela simplesmente optar por não querer ser mãe, isso não desqualifica a mulher no ambiente de trabalho. Muito pelo contrário, demonstra o quanto elas são fortes e determinadas
para desempenhar qualquer papel que elas queiram desempenhar. Exatamente, falou e disse, doutora. Aproveitando então aqui a pegada, só mais uma pergunta que me surgiu agora. E no caso das mamães que trabalham à distância, é a mesma legislação? Como que funciona isso? O Emprega Mais Mulheres trouxe a possibilidade de que essas mães com filhos de até 6 anos, elas tenham prioridade quanto ao teletrabalho, tá? Mas isso é prioridade, não é obrigatoriedade. Certinho, doutora. Surgiu mais uma pergunta aqui da nossa equipe, muito curiosa, inclusive. E quando são duas mamães, o que acontece? Como que a legislação abrange isso? Apenas uma delas terá o direito à licença, ao afastamento. Então tem que ser escolhido qual vai ser a mãe que vai ter o benefício. E tem algum critério para escolher, doutora? Aí é a escolha do casal. Ah, entendi. Então fica a escolha pessoal do casal, então. Excelente, doutora Juliana. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Uma entrevista assim, esclarecedora, porque são pontos importantes que a gente precisa sempre levar essas informações para quem acompanha a gente. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada eu e quero desejar a todas as mulheres feliz Dia das Mães e que Deus abençoe vocês e seus filhos.